esperança para esse tempo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, capítulo 15. Nós vamos fazer uma leitura, logo após nós vamos falar um pouquinho da importância da ressurreição de Cristo Jesus. Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E aqui já fica uma palavra inicial, mas nessa introdução, que é muito importante nós relembrarmos na sexta-feira a morte, a paixão de Cristo, a crucificação, a dor. E nós, em tempo de modernidade, de tecnologia, assistimos vídeos, lemos textos, muitas encenações famosas, e muitas produções maravilhosas, relembrando esse acontecimento histórico. Porém, a gente percebe que há uma ênfase muito grande na morte, no sofrimento de Cristo. E no domingo, ao terceiro dia, essa ênfase não é colocada na mesma proporção ou proporcionalidade na ressurreição de Cristo. Nós nunca podemos separar esses dois eventos. Na verdade, o que separa é somente o dia do silêncio, que é o sábado. Mas quando a gente fala da obra redentora de Cristo Jesus, nós estamos falando do seu nascimento, da sua morte e da sua ressurreição. Não podemos separar. Uma coisa está totalmente ligada à outra. Então vamos falar um pouquinho nessa noite sobre a ressurreição, da importância da ressurreição de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 1 do capítulo 15, na sua carta, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, vai dizer o seguinte: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que eu lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente eu transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. E a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Versículo 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitaram, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias daqueles, ou dentre aqueles que dormiram.
Visto que a morte veio por um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, o que lhes pertence. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Amém, irmãos? Ficamos por aqui. O apóstolo Paulo, ele é fantástico, né? Nós temos os relatos dos evangelhos da ressurreição de Cristo Jesus, interpretado aqui de uma forma bela, artística, mas muito profunda pela Gisele, a Maria Madalena. Ao chegar no sepulcro, ao terceiro dia, ela se depara com a cena inexplicável e inesperável para os homens, mas Deus, o próprio Cristo, já tinha comunicado que ele iria ressuscitar. Na verdade, toda a Escritura aponta para essa ressurreição. Então, a ressurreição de Cristo, ela é o fundamento da nossa fé, a base sólida, o nosso alicerce. Sem a ressurreição, o cristianismo não passa de uma filosofia, de um ensino qualquer. Com ela, porém, com a ressurreição, temos a redenção, esperança e plena convicção da eternidade em Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo, acabamos de ler, se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Porque nós estamos pregando um Cristo que não ressuscitou, vã é a nossa pregação. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Então a ressurreição é o ponto de virada da história da humanidade. Por isso que eu falo que é importante nós lembrarmos da dor, porque ali na cruz, na sexta-feira, ele está cumprindo a lei, ele está cumprindo todo o ritual, todo o rito cerimonial da lei. Está agora Cristo consumando de uma vez por todas, na cruz do Calvário. Nós sabemos muito bem que a Páscoa, né, o sentido dela era uma celebração do povo de Israel, do povo de Deus que estava preso no Egito. E aí nós lembramos que a última praga que Deus envia para o Egito é a morte dos primogênitos. E ao enviar o anjo da morte, Deus ordena, instrui o seu povo a colocar o sangue do cordeiro, do animal, nos umbrais das portas. E quando o anjo passasse por aquela casa dos hebreus, o anjo passaria pelaquela casa e a morte não viria sobre o primogênito daquela casa. Porém, aos filhos dos egípcios, nós sabemos a história, isso não aconteceu. Então, o povo de Israel, ele o que celebra a Páscoa até hoje. A Páscoa deles é o que? A libertação, o livramento da morte dos seus primogênitos. Então, a palavra ali no hebraico, né, é passar por cima. Então, quando o anjo da morte via o sangue do cordeiro na porta, ele passava pelaquela casa. Olha que interessante. Mais de 2000 anos depois, Cristo vem e se torna agora o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é agora a nossa Páscoa. Cristo cumpre em toda a plenitude esse rito, essa cerimônia. Agora, nós não estamos mais condenados pelo pecado, porque o sangue do Cordeiro, derramado no madeiro, nos purifica de todo o pecado e nos livra da morte eterna. Amém, irmãos? Então, nós podemos dizer tranquilamente que nós não celebramos a Páscoa. Nós celebramos o corpo de Cristo que foi entregue na cruz do Calvário, porém ressuscitou ao terceiro dia. Nós celebramos a ceia do Senhor, o corpo e o sangue de Cristo, porque agora nós
estamos nele. Nós agora vivemos por meio dele. Por isso nós somos uma nova criação. Então é transformador quando nós entendemos a profundidade da ressurreição. Era necessário que ele morresse, porém, extremamente necessário que ele ressuscitasse. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Alguns aspectos importantes da ressurreição de Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. O primeiro aspecto, de forma bem dinâmica e bem rápida, a ressurreição como um fato histórico, meus irmãos. De fato, Cristo ressuscitou, o sepulcro está vazio. As outras religiões, os seus mestres, os seus gurus, se você for ao sepulcro deles, lá estarão ainda os restos mortais, porque eles morreram de fato e foram enterrados e não ressuscitaram. Porém, quando nós olhamos para a história, é um fato histórico. Cristo de fato ressuscitou. E aí, muitas pessoas dizem, mas vocês são cristãos, acreditam na Bíblia, e por isso que vocês dizem. Mas não há relato mais histórico, documentado, do que a ressurreição de Cristo Jesus. Inclusive, irmãos, por historiadores que não eram cristãos. Pasmem. Historiadores que eram seculares, que faziam parte do Império Romano. Esses homens, eles também relataram em seus escritos históricos que um homem morreu e ressuscitou. O Cristo ressurreto. Então nós temos uma fundamentação bíblica e histórica para afirmarmos: o túmulo está vazio. Amém? Não é apenas uma afirmação religiosa, fanática, não. Há um fato histórico. Há relatos históricos dessa ressurreição. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias um pouquinho atrás aí em Lucas capítulo 24. Alguns versículos nós vamos ler para relatar essa verdade bíblica. Lucas 24, do versículo 1 em diante, vai dizer assim: no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram aos sepulcros as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram, porém, a pedra removida do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas bem brilhantes, ou que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se de pé ao lado delas e colocaram ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram seu rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Aleluia. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Amém, irmãos? Há um fato histórico, e eu e você, que somos cristãos, salvos em Cristo, precisamos crer no relato bíblico, porque a nossa fé está fundamentada na Escritura. Amém, irmãos? Então, Paulo apresenta aqui um credo, voltando agora para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 ao versículo 5, ele faz aqui uma afirmação, uma afirmativa espetacular, meus irmãos. Porque nós sabemos que o apóstolo Paulo ele vem depois dos apóstolos, dos que andaram com Cristo. Ele vai dizer no versículo 3, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disto, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maioria dos quais ainda dormem.
embora alguns vivem e a grande maioria já está adormecida ou está morta. Meus irmãos, há uma tradição oral aqui importantíssima. Jesus Cristo ressuscitou, mas ele não ressuscitou e foi aos céus, não. Ele foi visto, ele teve testemunhas oculares da sua ressurreição, um fato histórico. Esse texto é considerado pelos estudiosos de teologia uma tradição oral primitiva. Era passado de um para os outros, porque aqui, irmãos, ainda não temos o Novo Testamento ainda escrito. Os fatos estão acontecendo de uma forma rápida, dinâmica e real na vida. Porém, essa grande notícia se espalhou porque Cristo apareceu aos seus discípulos, apareceu a mais de 500 irmãos. Ele andou com aqueles dois irmãos, com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Então, nós podemos afirmar que Cristo ressuscitou, e esse aspecto histórico ninguém pode nos tirar, irmãos. É uma grande verdade, e nós precisamos crer. Ou seja, a ressurreição não é um mito tardio, ela é uma convicção que vai originar na igreja, no testemunho, na pregação dos apóstolos. Porque quando os apóstolos estão indo pregar o evangelho, a mensagem qual era? Cristo morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem do evangelho. Para que nós pudéssemos ser vivos, chamados de nova criação em Cristo Jesus, nós precisamos crer que ele morreu e que ele ressuscitou. Então o túmulo está vazio. As aparições públicas de Cristo, a transformação dos discípulos e das pessoas por meio dessa mensagem poderosa, o testemunho dessas mulheres. Interessante que as mulheres foram primeiro ver o Cristo. Elas trouxeram a notícia para os apóstolos, depois João e Pedro vão lá correndo. E algo que não era culturalmente, vamos dizer assim, muito favorável, testemunho de mulheres. Mas no cristianismo as mulheres também são importantes, irmãos. E elas testemunharam e fizeram parte desse movimento espiritual, histórico. Tudo isso que eu falei até aqui reforça a historicidade do evento ressurreição. É um fato histórico, nós não podemos negar. O ímpio não pode negar, o ateu tenta negar, explicar, mas eles não conseguem, porque eles não têm argumentos. Porque a própria história, ela se sustenta. Ele ressuscitou e o túmulo está vazio. Um grande teólogo chamado N.T. Wright, ele vai dizer que a ressurreição de Jesus é o evento mais bem documentado do mundo antigo, da história da igreja. E essa mensagem, ela foi sendo transmitida de geração em geração até chegar à igreja dos nossos tempos. Mas o segundo aspecto que eu gostaria de compartilhar com meus irmãos, com vocês essa noite, é que a ressurreição de Cristo, ela é uma realidade teológica, não é só um fato histórico. Jesus ressuscitou. Tudo bem, pastor, Jesus ressuscitou. E por que ele ressuscitou? O que isso significa para mim hoje, mais de 2000 anos depois? A ressurreição não é apenas algo que aconteceu na história, mas é algo que significa muito maior, é algo muito maior. Há um significado poderoso, teológico nessa ressurreição de Cristo. Em primeiro lugar, a vitória de Cristo sobre o pecado. Nós não temos poder para vencer o pecado, mas em Cristo Jesus, nós agora somos reconciliados. E há uma palavra em Romanos 4:25 que é linda, e eu amo essa palavra. Em Cristo, quando Cristo ressuscitou, ele ressuscitou para nossa justificação. O que significa isso? Nós somos justificados porque Cristo ressuscitou. Nós agora somos declarados, justos diante de Deus, não por nosso mérito, por nossa força, porque Cristo fez isso por mim e por você
na cruz e na ressurreição. O fato dele ter ressuscitado, isso gerou em mim e em você agora essa certeza de que nós somos salvos e justificados em Cristo Jesus. Que há agora uma vitória sobre o pecado. Por mais que ainda sejamos pecadores, ainda não estamos na plenitude, da nossa salvação. Porque quando Cristo voltar, Ele vai, de fato, consumar essa questão do pecado, e não haverá mais pecado, e vai estabelecer o seu reino por toda a eternidade. Mas na cruz, ao declarar está consumado, e ao terceiro dia, ao ressuscitar, Ele está declarando para mim e você: vocês são justos diante de Deus, porque eu venci o pecado. A cruz pagou o preço, a ressurreição é o recibo. Amém, irmãos? Quando nós vamos num lugar, nós compramos algo, não é isso? E a pessoa nos dá o que? O recibo é o que? O comprovante do pagamento. A ressurreição é o comprovante que Cristo nos comprou com seu sangue. Amém? Em segundo lugar, a ressurreição, no aspecto teológico, é a vitória sobre a morte. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Ele venceu a morte. Tragada foi a morte. A vitória sobre a morte. Jesus Cristo venceu a morte, meus irmãos. E porque Ele venceu a morte, porque Ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Amém? E eu ouvi uma palavra ontem que me abençoou demais. A diferença entre ressurreição e ressuscitação, irmãos. Como isso me abençoou. Ressuscitação é quando a pessoa morre e ela é trazida à vida pelos médicos, ou acontece algo com ela, e aconteceu isso na Bíblia algumas vezes. O próprio Jesus ressuscitou Lázaro. Porém, Lázaro depois experimentou a morte novamente, ele morreu. Não foi isso? Alguns médicos, fazem aquele processo lá, que eu não sei o nome, de ressuscitação, e ressuscita ali aquela pessoa, todo o procedimento médico. Aquela pessoa volta e depois ela, alguns anos depois ela pode morrer. Isso é ressuscitação. Porém, Cristo Jesus, Ele ressuscitou e nunca mais vai morrer, meus irmãos. Ele ressuscitou uma única vez, para toda a eternidade. Isso nós podemos afirmar, que Ele vive por toda a eternidade. Por isso a ressurreição é importante. Nós que vamos morrer a morte terrena, temos a plena convicção que seremos o quê? Ressuscitados em Cristo. E não iremos morrer novamente. Viveremos eternamente com Ele. Amém? Então, Ele venceu a morte. A morte não é o fim, irmãos. Por isso que quando nós vamos em um sepultamento de um crente, é diferente, meus irmãos? Apesar da dor, da separação, da tristeza, nós estamos alegres porque nós sabemos que nós vamos encontrar esse irmão da eternidade, com o nosso corpo restaurado, glorificado. Então Jesus, Ele está aqui dando início a uma nova era, um novo tempo do corpo agora glorificado. Ele aparece com o seu corpo glorificado. Não é um fantasma. Não me pergunte, pastor, o que é esse corpo glorificado? Como que é? Não sei, é um mistério de Deus. Eu só sei que Ele atravessava as paredes, estava em vários lugares ao mesmo tempo e comia peixe. E foi tocado. Até onde a Bíblia nos orienta para ir, meus irmãos, nós vamos. O que passa da palavra de Deus é mistério. Só sei que nós teremos nosso corpo glorificado para toda a eternidade, para que nós possamos suportar a eternidade diante de Deus. Nós vamos ser glorificados. E em último lugar, esse aspecto da ressurreição como ponto teológico, a exaltação de Cristo. A ressurreição confirma que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Ele é Deus. A divindade de Cristo é comprovada na ressurreição.
Se há alguém que tinha dúvida que Cristo era o Senhor, a ressurreição é o selo, a comprovação. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Deus que veio até nós, o Verbo que se fez carne, como diz o apóstolo João, que habitou entre nós. Agostinho de Hipona vai dizer que a ressurreição de Cristo é a nossa esperança. Sua ascensão é a nossa glorificação. Porque ele subiu, nós um dia também subiremos. E seremos exaltados como Cristo foi exaltado. Em terceiro lugar, a ressurreição como um aspecto também espiritual. A ressurreição não é só um evento externo, histórico, teológico, é uma realidade interna na vida do crente, irmãos. O apóstolo Paulo, em Efésios, quando ele está dando instrução e falando sobre o batismo, ele fala muito bem sobre isso. Como Cristo foi ressuscitado, assim andemos também em novidade de vida. Porque uma vez que nós somos imergidos nas águas e somos levantados, agora nós somos o quê? Uma nova criação em Cristo Jesus. Nós ressuscitamos no sentido espiritual de uma nova realidade humana. Nós não somos mais considerados desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos seres espirituais que estamos em Cristo Jesus. Então nós que cremos e que passamos pelo ato, pelo simbolismo do batismo, e o simbolismo do batismo é isso. Nós estávamos mortos de nossos delitos e nossos pecados, não é isso? E nós fomos ali sepultados na água e fomos agora ressuscitados em Cristo Jesus. A obra de Cristo é fantástica, meus irmãos. Não tem ponta solta, não tem questionamento. É pela fé, é crer que Ele nos ressuscita. Então nós agora temos uma nova identidade. Quem você é? Eu sou Rafael, eu sou um cristão. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu tenho plena convicção da minha salvação, que eu viverei com o meu Senhor por toda a eternidade, que eu vou ter um corpo glorificado, que eu vou viver na Nova Jerusalém, e vai ser top demais. Amém, meus irmãos? Essa é a nova natureza. Agora eu tenho um novo propósito. Qual é o propósito da minha vida? A minha vida agora é uma vida que precisa glorificar a esse Jesus Cristo que morreu por mim e que ressuscitou. Eu agora não vivo mais pela minha vontade, pelo meu desejo carnal, apesar de os desejos, né? A carne ainda militar contra o espírito, como o apóstolo Paulo diz. Nós vencemos, porque Cristo venceu. Então, em Romanos 8:1, ele vai dizer que não há nenhuma condenação. É muito bonito a gente ouvir isso, né? Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus, firmados em Cristo Jesus. E por isso não há nenhuma condenação para o crente. Por isso que o crente precisa viver agora essa vida espiritual, essa nova realidade, essa nova identidade, da melhor forma possível. Mesmo em meio às lutas, às dores. O mesmo poder, irmãos, preste atenção, o mesmo poder que ressuscitou Jesus opera em nós. E não sou eu que estou dizendo isso. A própria Bíblia vai dizer, Efésios 1, 19 e 20, o apóstolo Paulo vai afirmar isso. É o mesmo poder, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo, opera em mim e em você. E ontem, né, Jaque, nós estávamos lá na Igreja Batista Rio do Ouro, no acampamento que eles estão fazendo, no retiro de Páscoa, e eu falei sobre isso, sobre a presença preciosa de Deus na vida do crente, através do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, esse mesmo poder que nós temos hoje na nossa vida, é o poder que ressuscitou Jesus Cristo. Então não é pouca coisa, irmãos, que nós carregamos. Nós carregamos a presença de Deus na nossa vida. Não podemos separar Cristo da sua ressurreição, pois nela, na ressurreição,
está o poder da nossa regeneração. Nós fomos regenerados em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Para fechar, a ressurreição tem também o seu aspecto, o seu fundamento escatológico. Pastor Rafael, que palavra feia é essa? O que significa isso? Escatologia é o estudo do fim dos tempos, dos últimos dias. O texto vai dizer, no versículo 20, Cristo ressuscitou, sendo as primícias dos que dormem. Ele não apenas ressuscitou, ele inaugurou uma nova humanidade. Como eu falei, nós também vamos ressuscitar. Como vai ser isso, pastor? O texto, a Bíblia vai nos explicar. Cristo voltará, porque ele foi, mas ele voltará. E ao voltar, nós que estamos vivos, iremos ao encontro dele nos ares. E a nova Jerusalém será estabelecida. E aqueles que estão mortos, os nossos antepassados, eles o quê? Ressuscitarão, levantarão das suas covas. E eles também subirão e encontrarão os seus corpos, suas almas, que virão juntamente com Cristo e se unirão e viverão eternamente agora nesse corpo glorificado. Tudo isso é possível porque Cristo ressuscitou, meus irmãos. Ele é a primícia daqueles que dormem. Ele ressuscitou, ele vive. Isso não é uma afirmação vazia, é uma afirmação maravilhosa. A ressurreição de Cristo garante a nossa ressurreição. Viu, irmão? Nós temos essa garantia. Se você morrer hoje, pode acontecer? Nós sabemos a senha. Nós temos algumas certezas. A primeira certeza é que a nossa alma vai direto para Cristo Jesus. Não tem purgatório. Nós iremos estar na face a face com o nosso Senhor e nosso Salvador. O nosso corpo corruptível, matéria, vai para onde? Para a terra. E quando Jesus voltar, haverá essa união novamente, agora um corpo glorificado. Me pede para explicar isso, não sei. Só sei que vai ser lindo demais. Eu só sei que isso alimenta o quê? A nossa fé, a nossa esperança. E tudo isto é possível, meus irmãos, fundamentado na ressurreição de Cristo Jesus. Por isso nós não podemos deixar de falar da ressurreição, não somente agora, na Páscoa, mas durante todo o ano. Essa é a mensagem poderosa, o dínamos, a dinamite da mensagem de Cristo Jesus. O futuro já começou. Cristo inaugurou essa nova era, essa era da eternidade. Ele falou assim: eu vou ressurgir primeiro, ressuscitar não existe. Ressuscitar primeiro para que depois vocês ressuscitem. Por isso, Cristo, Ele é o nosso Senhor, por isso Ele é o Cordeiro Pascal. Por isso que precisava Ele morrer. Por isso que Hebreus, como nós estamos estudando, vai dizer que Ele é o sumo sacerdote, porque agora Ele se apresenta, Ele se apresentou diante de Deus para nos justificar. O reino de Deus já foi inaugurado. Tem gente que diz que o reino de Deus vai ser inaugurado quando Jesus voltar. Não. Nós cremos que nós já estamos no milênio, irmãos. Que Cristo já inaugurou o milênio. Cristo já estabeleceu o seu reino. E Ele voltará para concluir de forma plena o seu reino. Os valores do reino já estão aqui, na palavra. As instruções de como viver nesse reino estão aqui, na palavra. Por isso nós precisamos ler, precisamos crer e precisamos avançar para a glória de Deus. A ressurreição é o início da nova criação de Deus. E se alegre, porque nós fazemos parte dessa nova criação de Deus. Deus escolheu a mim e a você que crê. Por amor,
como foi falado, como foi cantado até aqui. Por amor, não por merecimento, mas por puro amor. Então nós podemos concluir que hoje a ressurreição nos chama a crer com convicção, meus irmãos. Você é crente em Jesus Cristo? Então creia, então demonstre a sua fé. Mesmo que você seja questionado, não deixe que a sua fé seja abalada. Continue crendo. Continue convicto na sua afirmação, porque muitas pessoas vão dizer, esse Jesus é um mito. Ele foi um homem só histórico, ele foi um profeta. Nós precisamos crer naquilo que nós pregamos, meus irmãos. Não é isso? Também nos chama a viver em santidade, a viver de forma santa, de forma separada, de forma digna desse grande sacrifício e desse grande evento histórico, espiritual, teológico, que é a ressurreição. Também nos chama hoje, como igreja do Senhor, a viver com paixão naquilo que a gente faz. Servir com paixão, com amor, com alegria, com dedicação no reino de Deus. Porque, meus irmãos, nós fomos salvos, fomos resgatados, justificados, regenerados em Cristo Jesus para servir aqui, agora, nessa realidade terrena. Amém? No céu, creio eu que a gente vai precisar servir e evangelizar, né, meus irmãos? Eu acho que é algo muito óbvio, não é isso? O céu é feito para os crentes. E podemos afirmar, teologicamente, biblicamente, que o inferno é uma realidade para aqueles que não creem. Uma dura, uma triste realidade, mas é uma realidade. Não é um mito. Então nós precisamos continuar servindo com prazer, com alegria, com paixão, com fervor. E nós precisamos também, nós somos chamados a esperar com firmeza. Segura firme, meu irmão. Segura firme. Se você não for, ele vai vir. Isso é certo. Ou nós vamos ao encontro dele quando nós morremos, aqui, nessa realidade, ou ele vai voltar no nosso tempo. Imagina, irmãos, que privilégio seria Cristo voltar no nosso tempo, na nossa geração, irmão. Séculos e séculos e séculos de pessoas aguardando. Aqui, muitos textos que nós temos aqui de escatologia, eles estavam ansiosos, esperançosos, querendo o quê? Esperando a volta de Cristo naquele tempo. E nós precisamos também estar assim, meus irmãos. A nossa esperança está em Cristo e Ele voltará. Às vezes a gente se apega tanto a essa realidade terrena, as coisas terrenas, as coisas materiais, e nós esquecemos das coisas fundamentais e espirituais, que nós somos eternos em Cristo Jesus. Que agora nós não passamos por essa ressuscitação, não é isso? Nós agora iremos passar pela ressurreição como Cristo passou. E isso é uma realidade. Então espere com firmeza, com fé, com alegria, com certeza, com convicção. Meu Jesus voltará. Ele voltará para nos buscar, para resolver todo esse problema, para resolver todo esse caos que está na terra, meus irmãos. Essa bagunça. Cristo não está no túmulo. Cristo está vivo. E porque Ele é vivo, a nossa fé é firme, é convicta. Nosso passado já está perdoado. Nosso presente já está perdoado. Nosso futuro já está perdoado por meio da ressurreição de Cristo, da sua obra completa. O nosso presente agora tem um propósito, eu tenho uma convicção, um propósito de vida, uma missão. E o nosso futuro está garantido, meu irmão. Amém? Está garantido. Está tudo certo.
Você está chorando hoje, você vai chorar amanhã, porque nesse mundo tereis, mas esse choro vai acabar um dia. Tem de bom ânimo, porque esse choro vai acabar. Essa é a garantia que nós temos. Jesus Cristo voltará. O nosso futuro está garantido. Martinho Lutero, grande reformador, ele vai dizer o seguinte, meus irmãos: a ressurreição é o selo que Cristo venceu o pecado, a morte e o inferno. Amém? Cristo venceu. E porque ele venceu, nós agora também somos mais do que vencedores, porque nós estamos em Cristo Jesus. E isso é motivo, meus irmãos, de alegria, de sairmos correndo, glorificando, pulando e dando glória a Deus. Por isso que nós precisamos nos render, chorar e viver a morte da sexta-feira. Precisamos guardar o nosso silêncio, a nossa contrição no sábado, mas no domingo nós precisamos glorificar ao Senhor e dizer: aleluia, Ele vive, Ele ressuscitou. Esse é nosso Jesus, o nosso Cristo ressurreto, e esse Jesus voltará. Cristo não apenas morreu por nós, Ele vive em nós. Ele vive por nós. Ele se entregou pelo seu povo. Amém, irmãos? Eu gostaria de ler o texto final aqui, que foi proposto, que é lindo, que a Roberta me passou. Esse texto vai dizer o seguinte: a cruz prova o amor de Deus, mas a ressurreição prova que esse amor venceu. Jesus não morreu só para ser lembrado na Páscoa ou na ceia. Ele morreu e ressuscitou para ser vivido na minha vida e na sua vida. E hoje, Ele ainda chama, não para uma religião ou para uma religiosidade, para mitos, para cerimônias, mas para uma nova vida. Porque o túmulo está vazio e o convite ainda está aberto. O convite ainda está aberto. Há muitas pessoas que precisam ouvir desta mensagem. Simples, profunda e poderosa. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, morreu em nosso lugar. E Ele ressuscitou para que a gente também pudesse ressuscitar e viver com Ele para toda a eternidade. Amém, meus irmãos? Há um convite. E o convite mais lindo que nós podemos ter é esse aqui, ó. É o convite da mesa. É o convite que nós podemos sentar à mesa com nosso Senhor e nosso Salvador. A nossa verdadeira Páscoa é trazermos à memória a morte e a ressurreição de Jesus Cristo por meio do sacramento da ceia do Senhor. Amém, irmãos? Eu vou convidar nesse momento o pastor Bílio. Ele vai estar nos conduzindo a esse momento tão precioso, tão valioso na vida do crente. Fique à vontade, meu querido.